Você fala demais porque tem medo do que acontece quando fica em silêncio. Você sente que, se não explicar, justificar ou preencher o espaço, algo sobre você vai ser mal interpretado, e isso parece perigoso demais para arriscar. Esse comportamento é mais comum do que parece. Ele aparece em reuniões, conversas informais, discussões pequenas, mensagens longas demais. Surge sempre que existe a sensação de estar sendo avaliado, mesmo que ninguém diga nada. Falar demais dá a impressão de controle. Enquanto você fala, o silêncio não te encara. Enquanto você explica, você adia o julgamento. Existe um alívio imediato em colocar tudo para fora, como se cada frase extra diminuísse a tensão no ar. Mas o efeito social não é o que você imagina. Quando alguém fala sem parar, o foco deixa de ser o conteúdo e passa a ser o motivo. As pessoas não escutam mais o que está sendo dito. Elas tentam entender por que aquilo precisa ser dito com tanta urgência. O silêncio, por outro lado, não precisa se justificar. Ele ocupa espaço sem pedir permissão. Ele cria uma pausa onde o outro é forçado a interpretar, projetar, preencher. Quem fala demais revela algo antes mesmo de terminar a frase. Revela a pressa, revela a ansiedade por validação, revela a necessidade de ser entendido imediatamente. E é aí que começa a perda invisível de poder. Explicar demais parece racional, parece educado, parece responsável. No momento soa como maturidade, mas socialmente, cada explicação extra empurra você um pouco mais para a posição de quem deve algo. O problema não é errar, é tentar provar que não errou antes que alguém acuse. Quando você se antecipa, você assume que o julgamento já existe, mesmo que ele ainda não tenha sido feito. E isso muda a dinâmica. O outro não precisa confrontar, não precisa pressionar. Basta observar você se mover, se ajustar, se estender além do necessário. Existe um viés silencioso nisso. Quando alguém se explica demais, a mente de quem ouve começa a procurar a falha que justificaria tanta defesa. Nem sempre encontra, mas passa a acreditar que deveria existir uma. O silêncio psicológico funciona de forma oposta. Ele não esclarece, ele sustenta a dúvida, e a dúvida cria assimetria. Quem controla o ritmo da interação controla a percepção de valor. Quem responde rápido demais entrega esse controle sem perceber. Talvez você já tenha notado isso em outras pessoas. Aquelas que falam pouco, raramente são interrompidas. As palavras delas parecem pesar mais, mesmo quando dizem menos. Enquanto isso, quem fala demais acaba se tornando previsível, sempre disponível, sempre disposto a explicar, sempre pronto para aliviar o desconforto do outro. Mas o respeito não nasce do conforto. Ele nasce da incerteza administrada. Quando você preenche todos os espaços, não sobra nada para o outro interpretar. E sem interpretação, não existe projeção. Sem projeção, não existe poder social. A pergunta incômoda é simples. Quantas vezes você falou além do necessário, só para não parecer errado, estranho ou inadequado? Quantas vezes explicou algo que ninguém pediu? Quantas vezes saiu de uma conversa sentindo que falou demais, mas sem saber exatamente o que perdeu ali? Porque algo sempre se perde. Não é algo visível, não é imediato, mas se acumula. Cada justificativa desnecessária treina o outro a te ver como alguém que precisa ser validado. Cada explicação longa demais desloca você um passo abaixo na hierarquia invisível da interação. O silêncio não garante respeito, mas a ausência dele quase sempre garante o contrário. E talvez a parte mais desconfortável seja perceber que você não fala demais porque tem muito a dizer. Você fala demais porque não confia no que acontece quando para de falar. Agora, pensa nas últimas conversas que você teve. Em qual delas o silêncio teria mudado completamente a percepção sobre você? E por que ele parece tão difícil de sustentar? O que você acha que realmente acontece quando você escolhe ficar em silêncio?